Oi, Seres. Inspira. Oi, Cláudia. Seja bem-vinda. Olá, Oi, Seres. oi, Olá. Tudo bem? tudo bem com você? Tudo ótimo. Meu fundo aqui tá um pouco branco, né? Deixa eu ver se eu melhoro ele. Assim ficou melhor. Ficou. Tá ótimo. Cláudia tá dando um oi aí. Ei, Cláudia, esperar um pouquinho, né? Sempre vamos dar uns minutinhos, né, Seres? Sim, vamos testar aí esse horário, né, Renata? Que é um horário É, um pouquinho diferente. Vamos ver se tem uma aderência legal. é um horário diferente, ao mesmo tempo, Carol. Carol, como vai? Carol já trabalhou comigo. Excelente profissional, inclusive. Legal. Ellen. Quanto tempo que eu não vejo a Ellen? Legal. E esse horário, assim, tem a questão da internet, né? A gente até estava conversando do sinal, né? Tem um fluxo um pouco também grande aí, né? Então, mas o sinal até agora tá bom. É, tomara que seja assim, né? Na live toda, para não travar nem nada. Mas eu acho que vai correr tudo bem pro nosso bate-papo. A Carol tá falando aqui, sério. Saudades, séries. Ah, também. Ah, tá, Ellen. A Ellen formou comigo. Há muito tempo que eu não a vejo, hein, Ellen? Esses momentos aqui de live são ótimos, né? Por conta da gente, eu acho assim, muito prazeroso falar e trocar experiências, né, séries, assim, contribuir e rever gente e pessoas que a gente não vê há um tempinho, né? Cibele entrando aí, Ei, Cibele, Sibeli. isso que é muito bacana. Bom, vamos começando, aí a gente vai batendo papo Vamos. e aí, quando as pessoas forem chegando, a gente vai, né, fazendo os comentários aqui. Séries, primeiro eu queria te agradecer muito, né, E imensamente, bacana se a pessoa poder compartilhar aí com a gente, né? Fazer trocas, perguntas e compartilhar, tal. trocar informação, fazer pergunta, dar exemplos, né? É muito bacana. Exatamente. É um prazer estar aqui conversando com você hoje, né? Séries aí da Inspirar, né? Aceitou o nosso convite aí para a gente conversar um pouco hoje sobre carreira, né? Séries também é uma parceirona da Valor, minha lá em alguns projetos, né? Então a gente trabalha, a gente tem né, o maior prazer em trabalhar com a Séries, conheço muito o trabalho dela e sei que é uma profissional, né, de muita competência. E aí a gente convidou para hoje aqui a gente conversar um pouquinho sobre carreira, sobre gestão de carreira, sobre como é que as pessoas podem, dentro desse cenário que a gente está vivendo agora, que é diferente de tudo que a gente já passou em todos os momentos, né, Sérgio? Assim, um turbilhão de coisas acontecendo aí. Como que a gente pode, assim, encontrar oportunidades nesses momentos, né? Porque a gente tem as Uhum. dificuldades, mas a gente tem muitas oportunidades surgindo por aí. Então, a gente vai conversar um pouco aqui nesse sentido aí, falar de habilidades, né, de competências essenciais agora nesse momento, entender um pouco também sobre o conceito de carreira, né, o que é carreira, o que é gestão, dar algumas dicas aí nesse sentido. E agora eu vou passar a palavra para você, né, para você se apresentar e dar o pontapé inicial aí com a gente. Fique à Combinado. vontade. Obrigada pelo convite. Realmente a gente tem feito aí bastante parceria de trabalho, né, Renata? A gente tem um modo de funcionamento em relação à nossa prestação de serviço muito parecida, né? Então a gente coaduna aí com muitas metodologias que prezam muito pelo humano dentro das organizações, né? Então poder conversar aqui sobre esse tema com você vai ser bem bacana, com você e com todo mundo que está assistindo.
Bom, a minha formação é em psicologia, né? Me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora. Desde o início já fui muito focada para me especializar na área organizacional e do trabalho, desde a época de empresa júnior e tudo. No meio do caminho, tive algumas experiências profissionais, então eu tive a oportunidade de começar, e falando de carreira, né? De começar lá como auxiliar de RH, né? Percorrer aí como analista, depois analista pleno, ter a oportunidade de assumir uma coordenação, uma gerência, até chegar de fato, isso ao longo de 10 anos, né? É uma construção, acho que é algo que a gente vai falar muito aqui hoje, que carreira é construção. E nos últimos 2 anos tive a oportunidade e a coragem de estar à frente da minha própria consultoria, que é Inspirar Desenvolvimento de Pessoas, atendendo aí a pequenas e médias empresas de Juiz de Fora e região, e atendendo também a profissionais, porque eu comecei a sentir muita necessidade de ouvir profissionais e de orientar profissionais que estavam se sentindo insatisfeitos na posição ou sem um direcionamento mesmo das próprias carreiras. Clarice, seja bem-vinda, tô vendo aí quem está entrando. E me deparar também que, diante de algumas escolhas que eu mesma fiz na minha carreira, as pessoas me abordavam e falavam: como você teve coragem de pedir seu desligamento da empresa X, sabe? Com olhos arregalados, mas é uma empresa enorme na cidade, mas você tinha um status, você tinha um salário fixo, você tinha, né, um pacote de benefícios interessante, o que aconteceu? E por outro lado, alguns outros que me abordavam e perguntavam: me fala como você conseguiu, porque eu precisava muito ter essa coragem, ou eu só não faço isso porque hoje eu tenho filho, eu tenho, né, uma responsabilidade a cumprir, então para mim é muito mais difícil tomar uma decisão dessas. Então eu comecei a perceber que no mercado isso era mais comum do que eu podia imaginar e que o sentimento de tristeza no trabalho mesmo que eu estava tendo, outros profissionais estavam tendo também. Então, por isso, o foco da Inspirar também é de um atendimento mais individualizado e profissional, né? E o fato da gente estar conversando aqui hoje sobre carreira, acho que é muito através de uma tecnologia, né? Através dessa nova modalidade aí que a gente está tendo que aprender a conduzir, que é online, justamente por a gente estar vivendo, né? Já introduzindo o nosso assunto, um momento que já virou clichê falar isso, né? É um momento desafiador, mas é desafio mesmo, né? Diante de uma crise que é sanitária, uma crise que é política, uma crise que é econômica, né? Uma crise que é social também, né? E aí a gente se depara com vários profissionais. Obviamente, isso varia de personalidade para personalidade, mas alguns que se adaptam de uma maneira mais interessante, outros que têm uma maior dificuldade em se adaptar, mas com muitos medos, com muitos receios, né, Renata? Com um nível de ansiedade muito alto. A gente começa a ver um crescimento até mesmo do esgotamento profissional, porque por mais que a gente ache que algumas equipes ou alguns profissionais pisaram no freio, e isso pode ter acontecido mesmo, outras equipes relatam estarem trabalhando ainda mais em isolamento social. E às vezes, sem os recursos de que precisam, consequentemente a cobrança aumenta e as entregas elas são de menor qualidade, e isso gera esse esgotamento no profissional. E ao mesmo tempo é o momento de se mostrar, né? É o momento de aproveitar aquela famosa frase de que ver na crise a oportunidade é o melhor caminho, né? É, Mas ter tempo para se capacitar. Agora, você estava falando aí no seu início, contando um pouquinho da sua história, que eu já conheço, né? E, enfim, Aham, gosto, né, admiro muito. E eu estava aqui refletindo na questão da carreira com um propósito, né, Cés? sem Como você estava com dúvida. a experiência de ter deixado um emprego, né, numa empresa grande, estável e tudo mais, enfim, por uma escolha sua, pessoal,
E hoje você está aí na Inspirar e tal. E aí eu fiquei pensando também nessa relação, no quanto que o propósito, ele é muito importante, não só para a definição da carreira, né? Hoje a gente está falando de carreira aqui, então a gente vamos focar em carreira, mas de uma certa forma, para a felicidade, para o bem-estar, né? Quando você faz um trabalho que ele tem um propósito e você está alinhado a esse propósito, você consegue, né, um bem-estar, você consegue uma felicidade ali naquele momento, né? Como Uhum. é que você vê esse vínculo de carreira com propósito? O vínculo é total, né? E a gente já começa a pontuar uma temática que é muito comum, mas que nem todo mundo sabe conduzir de uma maneira adequada, né? Que é a questão da gente se conhecer. Se eu não O tenho primeiro passo, né? consciência, é o primeiro passo. Se eu não tenho consciência de quais são as minhas limitações, de até onde eu consigo ir e de quais são as minhas potencialidades, que eu também preciso enxergar as minhas potencialidades, né, nesse caminho, eu não consigo definir para mim um objetivo de carreira. E na ausência de estabelecer um objetivo de carreira, eu me sinto perdido. Eu penso, poxa, mas essa vaga é para mim? Não sei. Poxa, mas essa empresa é para mim? Eu sempre vou ter dúvidas, né, diante é, dessa ausência de me conhecer, vamos falar assim, em primeira pessoa, né? Uhum. Então, o autoconhecimento aí como um primeiro passo, justamente para esse alinhamento de propósito, né? Quando a gente fala de propósito, a gente fala muito também de qual que é a minha missão, né? Qual que é por que que eu quero fazer isso, por que que eu quero fazer isso naquela Propósito, né? empresa. O que me Então, faz seria o feliz? primeiro passo. A Carol está falando aqui, ó, uma história que é inspiração. Bonitinha. Obrigada. E aí, Séries, eu fiz eu coloquei algumas perguntas aqui, tá? Pra Tá bom. gente, assim, como que você hoje, né? Como é que você está enxergando o momento atual em relação a um profissional que já estava planejando a sua trajetória de carreira, ele já vinha fazendo isso, né? Esse planejamento, e de repente ele aconteceu essa situação da crise, né? Do isolamento social, redução Uhum. do número de trabalho, né? Da oferta de trabalho no mercado, né? Esse cenário todo que a gente está vivendo. Ele já tinha feito esse planejamento, ele acabou ficando aí em stand-by, parado. Como é que você está enxergando esse momento e o que você falaria para essas pessoas? Uhum. Já ouvi vários relatos e acho que a gente pode se incluir nisso, né, Renata? A gente, enquanto profissional que a gente é, a gente tinha uma perspectiva de ou atender o cliente X em tal mês, ou de prospectar uma nova oportunidade, né, daqui a um ano, ou quem está trabalhando. É, já de repente estava pleiteando um cargo de nível superior ao seu, e de repente a gente vê isso tudo, vamos falar assim, em stand-by, né? A gente não pode falar em cancelamento disso, mas a gente fala em stand-by, e um stand-by que a gente não sabe quando será o retorno, como será o retorno. Então, aquelas frustrações que a gente citou no início, a gente tem que tomar consciência de que elas são naturais e a gente tem que acolher isso, acolher essa ansiedade. Eu acho que é o primeiro passo, né? O segundo passo, para quem já estiver inserido no mercado, eu acho que é ter uma compreensão e vestir a camisa da empresa mesmo, literalmente falando, no sentido de entender, de se colocar no lugar da empresa também, de ter uma empatia com o fato de não é o momento para eu pensar em promoção, né? Não é o momento, a gente não tem condições de pensar nisso no momento. Eu preciso me entregar ao máximo, se é que eu já não fazia isso, demonstrar o meu trabalho da melhor maneira possível, arregaçar as mangas, mesmo que de casa, mesmo que à distância, mesmo que longe do meu gestor, para mostrar potencialidades, as minhas reais competências, porque é nesse momento de crise que a gente tem a oportunidade de falar assim, não é só na hora boa que eu tô aqui, não. Né? Então, mostrar a completude do profissional que você
pode vir a ser nesse momento e ter esse entendimento em relação à empresa, porque da mesma forma que nós profissionais fomos pegos de surpresa e a gente teve que o quê? Em 15 dias, 3 semanas, virar tudo do avesso, né? As empresas Mudar também modelos, tiveram. né? E as empresas Mudar também modelos. tiveram. Então Sim, não foi nada que elas puderam controlar, não foi nada que a gente hoje possa apontar o dedo, achar um culpado, né? Ou se sentir insatisfeito porque não me dão oportunidade. Nada disso, né? Não é o momento para isso. Então hoje a gente fala muito de cooperação, a gente fala muito de empatia e de entendimento mesmo do momento da empresa e o que que eu posso fazer para contribuir para reduzir os impactos que a gente sabe que vão ser muito negativos e já estão sendo muito negativos, né? Apesar de terem vários ganhos também, né? De a gente estar num momento mais solidário, da gente estar num momento mais de olhar para o outro. E isso para dentro da empresa, que costuma ser tão competitiva sempre, é muito bom. sim. Não sei o que que você Uhum. acha disso, né? Sim, sim, não, sem dúvida, sim. Eu penso que é um caminho sem volta. Eu não acho que a gente vai voltar para modelos que existiam antes. E eu fico Não. muito feliz, né? E eu acho que a gente não tem que ficar esperando aí a volta para o escritório, quem está em casa, né, por exemplo, né? Vamos voltar, né? Vamos voltar. Essa volta não existe, né? Você citou É. isso aí também. Então, assim, eu vejo muita oportunidade para a gente aproveitar esse momento e a gente se reinventar, né? A gente aprender coisas novas, a gente conquistar habilidades e competências diferentes, porque o que o mercado mais demanda hoje é isso, assim, essa capacidade, essa flexibilidade cognitiva, né? Essa flexibilidade mental de fazer esse movimento, né? De aprender Um com o que está novo acontecendo mindset, como a gente fala, diferente. né? Usar os recursos que a gente já possui, todo ser humano possui, né? Assim, o que você já aprendeu até agora e absorver o que está acontecendo e mudar processos, mudar forma de pensar, o mindset, mudar a atuação. É o momento disso, assim. Eu acho que esses profissionais que desenvolverem essas habilidades, né, vão sair na frente. Nós vamos falar Sim. aí já abrindo um parêntese aqui, né, e comentando, eu vou falar de habilidades do futuro lá no Pessoas 4.0, então vou aproveitar até para fazer um Sim. comentário aqui para a gente Sim. Pessoas 4.0 é um movimento que vai acontecer dia 20 de junho, é um evento totalmente online, com profissionais daqui da região e do Brasil, né, de fora daqui de Juiz de Fora, onde a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de habilidades do futuro, a gente vai falar de performance, de liderança, de bem-estar, de mindfulness, gerações no trabalho, né, as diferenças das gerações no trabalho, e melhores práticas para se trabalhar, né, referência aí da GPTW, e Uhum. muito mais. Então a gente vai, fecha parênteses agora, Visa, Falar e que vai ser ainda muito tem bacana, inscrições, né? né? É aberto Ainda tem inscrições gratuitas, ainda tem inscrições solidárias, aproveitar a oportunidade, porque vou pegar o gancho rapidinho e te cortar, vai lá. assim como Não, vai assim lá. como a Cláudia escreveu aí pra gente, que a gente está percebendo muitos congelamentos de vagas e promoções, é a oportunidade da gente se capacitar de modo online. Então, o Pessoas 4.0, apesar dele ter uma formatação inicial que seria presencial, a gente se adaptou ao novo e a gente está podendo oferecer aí essa oportunidade para vocês, né? De ter vários profissionais muito capacitados mesmo. Eu fico até orgulhosa de fazer parte da equipe junto com eles, assim, com vocês, porque você também tá. Então vale a pena consultar lá. A Carol tá falando que vai se inscrever, corre que ainda tem gratuito, ainda tem Vai lá. solidária. Você pode aproveitar a oportunidade até de contribuir para uma fundação aqui de Juiz de Fora, porque o momento nos exige isso, né? Então, só peguei o gancho aí do que a Cláudia falou, de realmente aproveitar esse momento para as capacitações online, né? É. E o Instagram é arroba pessoas 4.0, quatro número, né? 4.0. E também aqui no Valor a gente tem uma conexão, na Inspirar também, vocês encontram aí a inscrição, o link na bio para fazer a inscrição. Mas aí então eu estava falando das habilidades, né? Isso. Voltando aí ao nosso assunto de carreira. Nós vamos falar, eu vou falar de habilidades lá, você vai falar de carreira lá.
Então, assim, a gente tem N exemplos, né, Sérgio? Você acabou de citar agora o exemplo do movimento, do evento Pessoas 4.0, que inicialmente ia acontecer presencial, e a gente levou para o online, né? Uhum, Os produtos, né, a Valor, dos produtos, a gente oferece treinamentos, desenvolvimento, né, a partir de experiências para os clientes. Eu já tinha começado um movimento do online, com algumas parcerias, né, da gente oferecer treinamentos online, só que eu ainda não tinha feito esse movimento assim tão rápido, né? Então, assim, eu tive que fazer algumas adaptações em alguns clientes do próprio modelo, né? Do presencial, trazer para o online. A metodologia é diferente, né? É o processo, a gente precisa de usar metodologias ativas, né? Tem todo um uhum. caminho é completamente diferente de você fazer um treinamento presencial. Então, isso é reinvenção, né? É Então, assim, eu estou verdade. falando um pouquinho da experiência até para contribuir. É extremamente desafiador, a gente precisa de coragem, né? Você está falando do medo, de tudo mais, mas é muito gostoso, né? Quando a gente tem um Uhum. problema, a gente tem um desafio e a gente enfrenta aquele desafio, a gente vai descobrir recursos aí. Hoje eu estou fazendo e lançando mão de recursos que antes eu não tinha feito ainda, porque não era prioridade, né? Precisa, Exatamente. mas está funcionando dessa forma, então vamos aqui, né? A gente abre uma janela na agenda lá na frente, né? Agora a janela É, lá na frente não existe mais, né? é. Está pegando fogo, a gente tem que agir agora. Então, assim, para o profissional também, né, para as pessoas em geral, né, fica a dica aí de estar aprendendo nesse momento. Deixa eu fazer Sim, uma segunda pergunta. eu Pode ia só falar. comentar uma coisa dentro do que você falou, que eu acho muito, muito importante, que em outra live eu já até aproveitei para citar, mas é que não é simplesmente a gente se adaptar e ponto, sabe? Eu acho que é a gente pensar qual é a melhor forma da gente se adaptar. Por quê? O que a gente vê nesse momento, eu acho que até de um modo desesperado, é um excesso de lives, é um excesso de conteúdos online, é um excesso de eu tenho que ir para a cozinha fazer receita nova, é um excesso de eu tenho que me exercitar e postar. Então, estou dando exemplos até fora do contexto do trabalho, mas para a gente tomar esse cuidado com esse excesso, que está totalmente vinculado à questão do propósito que a gente estava falando antes. Por quê? Eu tenho que parar para pensar qual que é o meu foco e a partir do meu foco eu fazer uma análise crítica. É a live X que vai me agregar? É a live Exatamente. Y que vai me agregar? É o conteúdo online, né? A ou B? Então, é muito importante a gente estar alinhado com isso, porque isso vai esbarrar na nossa saúde mental nesse momento, isso vai esbarrar no melhor preparo nosso profissional para quando a gente retornar, entre aspas, como você disse, que a gente não vai retornar para o que era antes. Então, esse cuidado eu gosto muito de falar, né? Desse excesso e da gente estar focado. E se a gente não Uhum. sabe ainda o que a gente quer, a gente se permitir ter esse tempo e, por que não, aproveitar esse momento para, né? Para Para se fazer coisas diferentes, conectar, para fazer nada, né? para fazer nada. Para fazer Exatamente. outras coisas. Você estava falando, é a habilidade de análise crítica, né? Sim, Análise crítica, capacidade, né, de analisar criticamente, de usar os recursos, né, racionais e refletir sobre isso, também é uma habilidade vital para o profissional. Hoje em sem dia, dúvida. ainda mais, né? Então, assim, criticar o que é verdade, o que é mentira nas notícias, para onde eu vou, o que eu assisto, o que eu deixo de assistir, né? O O que está que me me fazendo bem e o que não está me fazendo bem, né? E a gente vai descobrir isso na hora, tudo bem, né? E para dentro da empresa também, né? Essa habilidade de fazer análise crítica, ela é vital para a tomada de decisão dentro da empresa, Sim, principalmente para a liderança, né? E o líder hoje em dia, falando um pouquinho rapidamente da liderança, vem sofrendo também muitos impactos, né? Porque um dos papéis essenciais do líder é mostrar o caminho. Então, quando a uhum, gente está num momento que ninguém sabe o caminho, ninguém sabe o que vai acontecer por aí.
né? Então, hoje, por exemplo, eu estava participando aí de um outro movimento e os profissionais comentando, né, sobre o planejamento, né, das empresas, planejamento estratégico e tudo mais. Isso, obviamente, isso não foi previsto por empresa nenhuma, né? Então, os grandes Não. gurus aí, as empresas que fazem esse planejamento anual, bianual, né? E aí, né? Isso não apareceu. E será que vai funcionar? Vai continuar funcionando daqui para frente? Eu vou fazer um planejamento de um Uhum. ano, de 2 anos, uma linha do tempo de 5 anos. A meu ver, né? Isso caiu por terra, né? Uhum. Impossível fazer isso, Uhum. né? É Mas vamos verdade. voltar para a carreira. Tá bom. Deixa eu te fazer uma segunda perguntinha aqui. Ah, tá. Essa é bem bacana. Assim, para você, quem está aí, gente, vocês podem também, a Cláudia comentou verdade, a Carol exatamente isso. Vocês podem também fazer perguntas, né? Que aí a gente vai trocando. Pode. Tem uma aqui para você. Qual é o grande diferencial do conceito de carreira? Como é visto hoje? Como é que é o conceito de carreira Uhum. e como é visto hoje, assim? Tá. Se a gente pensar em carreira, a gente pensa que é uma trajetória de uma pessoa ao longo de um tempo, né? E que envolve desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional dela, né? A grande diferença que eu vejo é que antes carreira era muito colocada na mão da empresa, como responsabilidade da Uma empresa, caixinha também, né, Séries? Está lá, a como caixinha. Tem várias é, caixinhas aqui, né? organograma estruturado, né? E a empresa como responsável direta por um crescimento de uma pessoa. E, consequentemente, a gente tinha a estabilidade dentro dessa empresa como um fator muito bem reconhecido, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, a gente vai conhecer alguns familiares nossos que ficaram 20, 30 anos na mesma empresa, às vezes na mesma posição, né? Às vezes com um crescimento dentro da mesma empresa. Já E feliz, hoje, né, Séries? felizes, porque a mentalidade também era outra, a Uhum. cultura era outra, né? O momento histórico era outro, enfim. Agora a gente já fala muito de autogerenciamento de carreira, a gente já fala muito de autorresponsabilidade e cada vez mais a empresa ela passa a ser uma facilitadora do processo de carreira e não necessariamente a única condutora disso, né? E sinceramente, que bom, porque aí depende muito mais da gente, né, Com do que certeza, sem de um dúvida. fator externo. E aí a gente teria que considerar que depende de orçamento, depende de, né, de vaga, depende de alguém sair da posição para a gente crescer, enfim. E agora não, a gente começa a ter uma outra perspectiva de carreira realmente. Então, para mim, é um dos grandes diferenciais. Hoje, até com tantas novas gerações misturadas no mercado de trabalho, né? Geração Baby Boomers, geração X, Y, daqui a pouco a Alpha tá chegando aí, né? Qual que é o principal, digamos assim, propósito dela, né? É ter integração entre social e profissional, né? Entre pessoal e profissional, é focar na qualidade de vida no trabalho, né? É visar a saúde e bem-estar, ou fazer algo que retorne para a sociedade de uma maneira mais interessante. Não é mais simples e puramente a estabilidade numa única empresa, né? Então, até pegando um exemplo que eu dei anteriormente, da minha própria trajetória, quando eu falei vou me desligar da empresa X, assim, até os meus pais ficaram muito assustados, porque eles não tinham essa concepção. É natural, né? É muito Sim, natural que haja um receio, que haja um medo, mas a nossa geração já é diferente e as gerações que estão vindo, aí que são mais ainda, né? A gente vai ver uma tendência, e até eu falo isso no Pessoas 4.0, dando spoiler, é, que a geração alfa que ainda está por entrar no mercado de trabalho, eles vão tender a ser muito mais empreendedores,
muito mais autossuficientes, muito, espero que não muito mais individualistas, né? Mas eles vão Sim. ter uma capacidade, sabe, de se virarem assim, de fazerem autogestão muito mais facilitada que até a nossa geração, né, Renata? Não, o que eu vejo, assim, hoje, né? Não falo nem das gerações que vêm por aí. O que eu vejo hoje é que a galera que é mais nova, que entra, tem uma flexibilidade muito grande, né? Por mudar de atividade, de projeto, né? O vínculo vai muito mais por projeto, por entrega, do que Isso. pela tarefa repetitiva, isso é fato, né? Então, as competências, assim, e as habilidades são diferentes, né? O ritmo é completamente diferente, a interação e a comunicação é muito mais rápida, né? E Uso de só que, assim, metodologias alguns ágeis, né? é, só que uma das coisas que aí é desafio mesmo, né, é que algumas atividades, algumas tarefas e alguns projetos, eles precisam de uma sustentação. E aí essa galera nova não tem tanta paciência para sustentar as coisas a médio e longo prazo, né? Então aquela Uhum. coisa da disciplina que a gente hoje fala assim, nossa, disciplina é um negócio chato. Não, disciplina é uma habilidade assim vital para a gente conseguir qualquer coisa, né? É, a tolerância à Qualquer frustração coisa. deles é menor, né? Exatamente, como é que você estrutura inspirar sem disciplina? Como é que eu estrutura valor, negócio, projeto sem ter disciplina? Né? Como é que você abre mão de algumas coisas por outras, né? Em prol de um propósito? Você precisa de disciplina, né? Então, disciplina é uma âncora. E aí eu vejo que essa galera nova não tem tanta paciência para essa tenacidade, né? Para ter É, essa disciplina. E aí tem a gente vai falar de gerações também lá no Pessoas 4.0, né? Sem querer a vamos, gente tá vamos. dando... Mas enfim. E aí entra o desafio até da área de RH, o desafio do líder que está ali lidando com pessoas de diferentes visões e momentos, e de compartilhar Uhum, isso, né? Ter espaço ali para troca, um complementar uma habilidade do outro, né? Isso aí é sem vital. dúvida. Porque E a eu ia gente, falar, obviamente, ninguém é 100%, né, Sérgio? Assim, ninguém, né? Isso é humano, nós somos humanos, né? Então, que uma habilidade que aham, falta em um recurso sobe no outro, e aí uhum, a importância de fazer essas conexões, assim, né? sim, sem dúvidas. E eu ia só complementar a resposta em relação à sua pergunta sobre o diferencial de carreira atualmente, é que isso a gente não pode deixar de falar assim. Antes, carreira era vista muito como uma trajetória de acordo com a idade cronológica da pessoa, né? Hoje, É. a gente já vê uma exploração de novas carreiras a qualquer tempo, né? Não é porque eu tenho 30 anos que eu já estou estabilizada num rumo, digamos assim, ou numa empresa, ou numa função, ou numa área de atuação, que eu não possa vislumbrar outras, né? Que eu não possa testar, que eu não possa ter mais de uma até eu Mudar. me conhecer, até eu avaliar o que vai ser mais interessante, ou onde eu me sair melhor, onde as minhas potencialidades é, geraram melhores resultados, né? Então, isso que eu não queria deixar de falar nessa sua pergunta, assim, que quase que estava ficando para trás, assim, não tem mais a ver com a idade cronológica como antes tinha. Uhum, uhum. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que vai encaixar muito no que você está comentando aí, né? Uhum. Na questão das etapas, né? Etapas, processos, né? O que é fazer gestão de carreira? Existe etapa, Ah, assim? deve E é existir, legal que você né? respondeu. A Carol falou assim: essa questão, antes de você responder, que eu já aproveito a deixa aqui, ó. Essa questão de dar. Ai, passou, não vi. A imagem da Ela Fernanda acha que está está ficando congelada. tarde. A Carol acha que está ficando tarde para ela, né? Tá, não consegui ler. A Cláudia está A falando que a imagem, minha imagem está congelada. Mas a você me imagem escuta, Cláudia? Responde aí pra gente se você me escuta, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo o comentário da Carol, pode ser? É,
Na minha visão, assim, nunca é tarde, né? Eu acho que dependendo da história do profissional, da história até pessoal mesmo da pessoa, pode ser que ela se encontre um pouco mais tarde, pode ser que aconteçam diferentes contextos na vida dela em que a carreira ela não aconteça de uma maneira linear. E se a gente falar assim de plano de carreira, você já parou para pensar nessa expressão? Se a gente pensar que é um plano, que é uma estrada retilínea, a gente vai estar se Mas enganando, né? já Carol, não é de altos e existia. baixos, né? É de recomeços, é de. Às vezes eu acho que eu estou no caminho certo, às vezes eu acho que aquilo que eu achava já cai por terra. Isso é natural do ser humano, né? Isso é normal que aconteça. A gente só tem que tomar cuidado para que não seja normal, que isso se permaneça. Porque aí vira sintomático, né, Renata? Então, eu acho que o primeiro passo, aí respondendo Carol e a sua pergunta, é de fato a gente tomar consciência das nossas potencialidades e dos pontos de desenvolvimento, que a gente já até citou em outro momento. E como que eu posso fazer isso? Fazendo um mapeamento de perfil, por exemplo, né? Hoje Sim, a gente tem primeiro passo, várias né? a gente tem várias ferramentas, né, que nos auxiliam. Eu, enquanto psicóloga, sou uma defensora da avaliação psicológica como uma das ferramentas, mas existe a ferramenta do coaching, existe a ferramenta da própria terapia, existe a ferramenta do aconselhamento profissional, da orientação profissional. Então, há vários caminhos, né? A partir disso, que eu vou traçar meu objetivo para eu estudar o mercado. Porque uma coisa que eu falo também é que, ok, eu já sei quais são as minhas potencialidades e tal, mas eu não sei do que o mercado precisa. Eu preciso saber o que o mercado precisa para eu juntar essas duas coisas, sabe? É como se eu parasse para avaliar assim, no que eu sou boa e no que eu não sou tão boa assim. Deixa eu ver o que o mercado está Uhum, precisando a ponto de eu fazer ajustes nesse, né? Porque o mercado tem que conseguir absorver o que eu sou boa, concorda? Senão a gente vai sim, ficar ali travado, o profissional vai ficar sem emprego e coisas do tipo. E estar aberto a novos negócios também, que não seja necessariamente uma contratação CLT, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, as contratações por contrato ou o empreendedorismo vão cada vez mais fazer parte, né, da nossa rotina, até mudou. por uma questão econômica mesmo, né? E a É, partir, a partir do estabelecimento do objetivo, isso vai gerar a mesma coisa que a gente faz dentro da empresa no planejamento estratégico, né? A gente vai desembocar isso em metas, a gente vai desembocar isso em indicadores, a gente vai desembocar isso num plano de ação que a gente tem que monitorar constantemente, né? Então eu preciso sim medir se o caminho que eu estou seguindo está me gerando algum resultado ou não, né? É, Então eu vou dar um exemplo. Eu comecei a inspirar há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás eu tinha que começar de algum começo. Eu tinha um cliente, né? Fiquei com um cliente, vamos supor, 4, 5 meses. Não lembro, não, tô dando só exemplo. 4, 5 meses. aham, Depois de 5 meses, opa, surgiu outro cliente. E esse outro cliente foi indicação do primeiro cliente. Isso é um indicador, né? Então, opa, eu acho que eu posso estar no caminho certo. Mas aí o primeiro cliente mesmo parou o contrato. Então, peraí, isso está me sinalizando alguma coisa. Será que foi algo interno? Será que foi algo da condução do meu trabalho? Será que não? Será que foi alguma competência minha que faltou ali e que eu preciso desenvolver para o próximo? Será que o cliente realmente ficou sem orçamento? Enfim, eu preciso ir monitorando essas ações para ir vendo algum crescimento, alguma evolução, né? E avaliar. Se depois de um ano eu tiver 5 clientes, opa, houve um aumento, né? E qual era a minha meta? Era 5? Era 6? Era 4, né? Para poder é, medir. E o tempo inteiro tá pensando de uma maneira humilde,
o quanto eu ainda posso melhorar, o quanto eu ainda posso desenvolver habilidades, competências, para que eu atinja, né, o meu objetivo de carreira. Seja ele na empresa, como exemplo que eu dei, seja ele como contratada, né? Se for o caso de um funcionário CLT, por exemplo. Duas coisinhas que eu gostaria de acrescentar aí, os seus Claro. exemplos foram brilhantes. É uma coisa muito importante que você falou no final, da questão de estar sempre buscando melhorar, sempre buscando evoluir, né? A gente tem isso já, o lifelong learning aí, na verdade, a gente tem que aprender sempre, né? O significado até dessa expressão, aprendizado para toda a vida, né? Então, é uma outra questão aí muito também recorrente e necessária no mercado, né? A disponibilidade, a disposição e o querer aprender coisas novas, né? É, Sempre. está aberto ao Já novo, né? caiu por terra, assim, me formei, tenho um diploma, estou pronta. Nunca, né? Então, É, hoje o mercado, né, tá frenético, isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria acrescentar, assim, que é muito importante, assim, nesse trabalho aí de desenvolvimento de carreira, de atendimento individual que a gente faz, e aí fica a dica para quem está aqui acompanhando e para outras pessoas, assim, é importante, é muito legal, eu gosto sempre de indicar a procura de um profissional externo para te ajudar, né, Séries? sim, Porque, né, esses passos que você foi falando, né, que são os passos que são seguidos, né, o autoconhecimento, a elaboração de um plano de ação, estabelecer indicadores, metas, acompanhar, fazer um follow-up disso. Se você tem alguém ali de fora, primeiro que a pessoa tem o recurso, né, para uhum. isso, apoiar. E Experiência, segundo né? que é uma experiência e tal. E segundo que é uma pessoa que está ali te ajudando a, de fato, colocar aquilo ali para rodar sempre, né? Então, assim, Sem fica a dica, dúvida. procurem um profissional, assim, sério, né, sérios, assim, que tenha formação, isso é sempre muito bem indicado, porque Porque isso é tudo é só o a partir. próximo, né? É verdade. Porque envolve um processo de muita responsabilidade, né, Renata? Porque quando a gente fala desse plano de ação, a gente está falando de aspectos que envolvem não só a carreira no nível financeiro, ela Claro, envolve a pessoa, aspectos de qualidade de vida, de o que eu quero para mim em termos de relacionamento com a minha família. Eu estou disponível a entrar num trabalho, numa carreira que vai me proporcionar, ou que não vai. Renato, tá me ouvindo? Agora bom, voltou. sério? Agora sim, deu um delay imenso aqui, né? Caiu, não Deu, sei se deu sim. As pessoas estão conseguindo nos ouvir? Escreve aí pra gente. eu tinha Eu não sei até onde disponibilizado. você me ouviu. Aham, então, você estava falando da questão de buscar, né? Eu falei da questão de buscar um profissional, né? Sério e com experiência. Você está falando da importância disso, que envolve também família, não só questão financeira, mas outros recursos. Aí eu Ok, parei aí. ok. Aí tudo travou. E aí eu tava falando isso, né? Por exemplo, eu tava dando um exemplo, acho que eu vou até melhorar a minha forma que eu me expressei agora. É, eu tô disposta a uma carreira que me faça trabalhar final de semana, feriado?
Eu estou disposta a uma carreira que vai me distanciar um pouco da minha família? Eu estou disposta, né? Ou não? Não, eu quero tentar conciliar qualidade de vida com o meu desempenho e minha performance no trabalho. Então, isso tudo faz parte dessa orientação desse profissional qualificado no plano de ação que eu citei. Porque aí, com A isso em mãos, ecologia é importante, né, é, Sulis? A ecologia, é consistência, né? É muito sistêmico, né? E aí sim eu vou pegar um currículo para atualizar, um LinkedIn para estabelecer contatos, vou pensar na minha rede, no meu networking. Por quê? Porque aí eu vou estar bem embasada do que eu quero. E aí, quando eu vou buscar de uma maneira mais assertiva. Eu não vou ter que fazer contato com alguém que, ai, não é muito meu foco, né? Ou, ai, eu vou tentar, apesar de não ser muito o que eu quero para o momento. Aí não, senão a gente está perdendo tempo, né? E É, energia. E aí a gente vai se frustrar mais, porque a gente às vezes vai aceitar um trabalho e vai ficar 3 meses nele, né? aí não rola. É, então, tem tudo a ver aí com a finalização das etapas para o gerenciamento de carreira. Olha só, nosso tempo aqui, nosso papo está muito bom, né? A Cláudia está comentando aí que agora melhorou, Renata, É, a Carol está ouvindo agora bem as pessoas estão legal, a gente já está ouvindo. chegando no nosso tempinho aí, né? Menina, passa tão rápido, né? Uou, nem sei quanto tempo deu. Não, Quarenta e cinco tá minutos indo para já. 40 minutos, 43 aqui. Aham. Então, assim, para a gente já ir encerrando, tem uma questão aqui que fala sobre quais as principais oportunidades no momento para os profissionais, como você está vendo isso. E assim, eu queria te pedir para deixar uma dica, né? O que, que você acha que é fazer que nem o nosso último projeto juntos, né? Que dica você deixaria? Reticências. Aham, tá bom. Eu deixaria uma mensagem assim da gente estar em movimento. Até falei isso na live com a Letícia, né? Do Pessoas 4.0, assim, estar em movimento. Não significa que é estar em movimento a qualquer custo o tempo inteiro e nos excessos que eu citei antes. Mas se movimentar, focar no desenvolvimento das soft skills, que a gente fala muito, que são as habilidades comportamentais, né? Enxergar que competência é a nossa capacidade de entrega, de resultado, mais do que o famoso chá lá, né? Conhecimento, habilidade, atitude e pensar que tem áreas contratando, sabe? Apesar de todo o contexto. A área da saúde está muito em alta, a área da tecnologia está muito em alta, a área de suprimentos, né? Mercados, por exemplo. Então, aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade, se capacitar, identificar gaps, desenvolver as competências em cima disso e buscar essa orientação, conhecer o mercado, buscar o que está acontecendo, que apesar dos desafios, de estarem sim um pouco tudo mais congelado, há alternativas. Fazer um movimento consciente, né, Séries? Né? Pleno, Consciente. um movimento de atenção plena. Nós vamos falar de atenção plena aí, não vamos nem começar a falar que eu amo de paixão esse assunto, né? Não é a Mas um qualquer movimento custo, consciente, né? como você falou, não a qualquer custo, né? Não um movimento sadio, um movimento consciente, um Sim. movimento que precisa colocar de fato a nossa atenção, nosso coração, a nossa mente, a nossa cabeça e fazer essa troca e fazer esses movimentos que a gente precisa fazer no dia a dia de uma No que forma realmente faz clara, sentido para nós e não para o é, outro, né? é, consciente, de uma forma clara, de uma forma consciente e de uma forma que traga felicidade, né? É, é isso. Então é isso, a Ellen, ótima dica, valeu, né? O Júnior Pinholi aí tá dando um oizinho. Olá! Espero que o pessoal tenha É, gostado, mas se ficar alguma dúvida, procura a gente lá né, Renata, no nosso Instagram, a gente vai estar à disposição. Muitos aí têm nosso WhatsApp pessoal, fiquem à vontade, né? A gente está aqui para isso. tá joia. Queria te agradecer imensamente, Eu tá? que te agradeço. Tudo, né? Por estar aqui com a gente trocando, colaborando, crescendo, né? Combinado, foi Movimentando. ótimo.
Carol tá Obrigada dizendo aí mesmo pelo obrigada, convite. tchauzinho. Obrigada pela presença aí, pessoal. Obrigada, gente, todos vocês aí. Muito Boa obrigada. tarde. Tchauzinho.